O pastor João de Oliveira, professor do Seminário Bíblico de Pindamonhangaba, comentador das lições bíblicas nas Assembleias de Deus no Brasil e autor de vários livros, narrará o que sucedeu com ele em 7 de junho de 1966, na cidade de Pindamonhangaba. Eu saúdo os amados irmãos com a santa e gloriosa bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo ler um trecho no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, do verso 19 ao verso 31, que diz-nos assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias regalava esplendidamente. E um mendigo chamado Lázaro foi colocado, cheio de chagas, foi colocado ao seu portão. Desejoso de comer das migalhas que caía da mesa do rico, ninguém lhe dava nada. Até os cães vinham lamber as úlceras. O mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, viu Lázaro e Abraão e clamou: Abraão, tem compaixão de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou nessa chama. Mas Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os seus bens em vida e Lázaro somente os males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá para cá. Ele então referiu: Pai Abraão, manda em casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que não venha para esse lugar de tormento. Abraão respondeu-lhe: Filho, ele tem lá Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Respondeu-lhe Abraão: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos sejam ressuscitados. E ainda, no capítulo 3 da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, do verso 20 ao verso 21, pois a nossa cidade está no céu, donde receberemos o Senhor, que nos transformará o nosso ser num ser glorioso, segundo a operação que está sujeita ao seu corpo em todas as coisas. Aqui está o texto bíblico da santa e bendita palavra de Deus, aonde nos fala, no capítulo 16, verso 19, parábola de Henrique e de Lázaro. Ali é um relato de nosso Senhor Jesus Cristo, relatando o que ele sabia do passado, alguém que acontecera justamente o que ele contou. Agora passarei a relatar diretamente o que aconteceu comigo. Desejo contar algo do que aconteceu comigo depois de 5 horas mais ou menos em que eu estava morto. Foi no dia 7 de junho de 1966, estando no Instituto Bíblico, após entregar a mensagem da palavra do Senhor na direção do Espírito Santo, com respeito à vida do cristão, deve andar pautadamente segundo a vontade de Deus. E ali parece que os céus desceram para a terra e a terra subiu para o céu. Ninguém queria sair do local. Foi uma coisa realmente maravilhosa. Então, naquela hora, senti vontade que o mundo desaparecesse. A mensagem era realmente uma mensagem divina. Então, ao término daquela reunião, que ninguém queria sair do recinto da escola, eu fui para o fundo da chácara. E ali, no fundo da chácara, fui acometido de um mal que eu julgava ser súbito, mas era uma coisa muito grave. Então solicitei que me levasse até a casa do diretor. E na casa do diretor foi trazido água açucarada para tomar
Quando eu tomei aquela água, já estava saindo pelo lado da boca. Então eu pedi que alguém me socorresse, me levasse ao médico. Fui levado no consultório do médico. E ali no consultório do médico, a irmã que me levou naquele consultório está com o Senhor Jesus Cristo. O médico fez o exame e a pressão estava acima de 30, coisa horrorosa. O médico mandou que levasse imediatamente para uma farmácia e aplicasse as 2 injeções que ele havia receitado. E a coisa estava feia. Mas o Senhor Jesus é bom, a sua bondade dura para sempre. O médico mandou na farmácia, depois que trouxesse novamente no consultório. Fez um novo exame, aplicou as injeções, mas a pressão continuava subindo. O médico não me falou, estava acima de 30. Então, o médico, depois de fazer o exame, o toque, quando leva João de Oliveira para a sua casa, deixa em pleno repouso. Mais tarde eu irei. E mais tarde ele passou lá em casa. Chegou e falou para minha esposa: Dona Dulce, a senhora não espera nada da medicina, porque a medicina falha nesse ponto. Vamos fazer todo o possível para solucionar o problema de João de Oliveira, mas o seu corpo não reage. Ele disse ainda mais: olha, se ele passar de meia-noite de hoje, ele vai ficar deitado numa cadeira de roda, vai ficar a senhora alimentando ele, dando banho como uma criança de 2 meses. Mas assim, ele não conhecia a santa, bendita palavra de Deus, que nós encontramos no capítulo 13 do livro de Hebreus, versos 8. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesta mensagem gloriosa, meus prezados amigos, Deus operou maravilha. Quando eu cheguei na porta da minha casa, levado por 2 pessoas, bati na porta, minha esposa veio, e ela perguntou o que houve, pensando que havia acontecido algum desastre. Porém, eu disse para ela: calma, minha filha, não foi nada. Me levaram para a cama e eu só vi a porta da casa. Desapareceu o mundo material e apareceu o mundo espiritual, porque eu fiquei entre a vida e a morte. Fiquei inconsciente, uma amnésia profunda, mas ali o Senhor Jesus esteve comigo. Uma hora eu estava no céu, outra hora eu estava na terra, falava com meus familiares, dizia coisas que não era certo, porém eles compreendiam que eu estava fora de mim. Mas, meus amigos, aqui a santa, bendita e gloriosa palavra de Deus foi uma amnésia. O médico mais tarde chegou lá em casa, disse: olha, Dona Dulce, ele está com uma trombose esclerótica cerebral profunda, e só pela misericórdia divina. Se ele escapar, vai ficar paralítico, é certo. Mas o Senhor Jesus é bom e a sua infinita misericórdia dura para sempre. Tive a consciência de estar na porta da minha casa, somente, e dali para frente desapareceu completamente este mundo da minha presença. O médico que me assistia disse à minha esposa: Dona Dulce, a senhora não espera, é uma despedida deste mundo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Não estava restando nada de esperança para comigo, mas o autor do livro de Hebreus falou a verdade, que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Nesse estado, depois de entrar em contato com o Senhor, foi levado ao Hades. Note bem, meus prezados amigos, aqui é coisa muito. Isso já estava no fim do mês. Quando havia passado mais ou menos 20 dias que eu estava nesse estado, eu morri. Às 5 horas da manhã, a minha esposa acordou, olhou, viu que eu estava morto. Foi no quarto das minhas filhas e disse: seu pai já morreu. Ela disse: não, mamãe, a senhora está brincando. Mas ela disse: não, eu estou falando a verdade. Fez a escuta, olhou no meu coração, olhou no pulso, tinha ido embora a vida. Só restava uma coisa: a esperança eterna. Nesta situação, meus amigos, fui levado ao Hades. O Sheol, o inferno. A palavra Hades é
Em grego, a palavra Sheol em hebraico, a palavra infernos é realmente uma palavra latina. Então, fui levado neste lugar profundo e lá o Senhor me mostrou coisa terrível. Um abismo terrível. Foi tirado de dentro do lago de fogo uma espécie de uma lagosta grande, uma coisa horrível. E foi-me dito, eu perguntei, o que é isto? Foi-me dito, olha, isto aí é a criatura que deixa a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica nesse estado. São as criaturas que se desviam do Senhor. São as criaturas que morrem sem Cristo. É uma coisa horrível. Um grande abismo no centro, conforme li no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no verso 19 a 31. Ali um terrível e tremendo abismo que não fui permitido chegar perto. Mas, olhando, vi que era uma coisa horrível que estava lá dentro. Do outro lado, um jardim florido, um jardim primordial, um jardim glorioso. Eu perguntei, e aquele lugar ali? Foi-me dito, aquele lugar onde esteve Abraão, onde esteve Isaac, onde esteve Jacó, onde esteve Lázaro também no seio de Abraão, onde todas as pessoas que morriam no Antigo Testamento iam para este lugar, isto é, os justos iam para este lugar e os ímpios para o tanque de fogo. Eu fiquei horrorizado. Mas eles não estão mais ali, estão no paraíso celestial. Você vai ver. Oh, que maravilha! Num minuto de tempo, numa fração de segundo, fui transportado para o lar celestial, para Jerusalém, aquela cidade maravilhosa que falou Paulo. A nossa cidade está nos céus. É uma coisa gloriosa, é uma coisa maravilhosa, é um estado glorioso, o estado celestial. Então, neste estado, eu fui ver as coisas mais gloriosas, mais maravilhosas nos céus. Contemplei ali coisas maravilhosas. Vi o Rio da Vida, que é uma coisa, oh, maravilha, uma coisa esplendosa. O Rio da Vida sai debaixo do trono do Cordeiro e do trono de Deus e atravessa, passando, vai até a árvore da vida. É uma coisa esplendosa, uma água que é um cristal. E do outro lado do rio, eu pude notar que estava o paraíso, estava também a entrada do paraíso. Ali naquela entrada do paraíso, eu pude ver o livro da vida, que é um livro maravilhoso, um livro brilhante, glorioso, é uma coisa esplendosa. Oh, meus amigos, é uma coisa rica mesmo ver os céus. Eu pude notar, do outro lado estava o paraíso, na entrada, e pude notar que muitas criaturas que eu agarrei aqui na alça do caixão estavam ali de uma maneira gloriosa, estava de uma maneira esplendosa, inclusive as minhas filhas, inclusive o Nelson, missionário Nelson, que estava ali naquele lugar maravilhoso. Era um rosto bonito, polido, estava brilhante. Oh, que maravilha os céus, meus amigos. Também eu pude notar e ver a árvore da vida, que é uma coisa gloriosa, é uma coisa primorosa mesmo, é uma coisa grandiosa ver como é glorioso olhar e ver a árvore da vida. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha os céus! Quando eu estava ali, pude notar que dentro de poucos minutos, dentro de uma fração de segundo, eu estava diante de um tubo glorioso, uma espécie de um cristal iluminado. Eu pude notar que aquilo era uma coisa gloriosa, diante do trono do Cordeiro de Deus, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali eu vi o Senhor Jesus com as suas mãos feridas, que mostrou as suas mãos feridas como um sinal da cruz que ele recebera no Calvário, aqui na terra. Mas aquilo é uma coisa gloriosa, é uma coisa maravilhosa, ver como o Senhor Jesus Cristo está no seu trono de glória, atendendo os pedidos que se fazem aqui na terra. Aí olhei, vi também o tabernáculo que Moisés viu lá no deserto. Aquele tabernáculo glorioso está fechado, ninguém pode entrar nele. É uma coisa gloriosa mesmo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa grandiosa. Os céus, meus amigos, é uma coisa maravilhosa. E os anjos que estavam ali preparados para tocar, é uma coisa gloriosa. Ver como Deus opera de uma maneira maravilhosa nos céus.